Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Suelen Ramos e junto com a Jéssica e uma convidada muito especial, vamos falar sobre Product Design. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Me diga, produteira e mulher que está em carreira tech, como está a sua relação com o Product Design no seu time? Você sabe o que está por trás das telas belíssimas que eles entregam para nós? Ou você tem interesse em migrar para essa área? Para essa conversa maravilhosa, temos convidada a Lúcia Poças, que é Staff Product Designer na Stone e já passou por empresas como Nubank e Nuvenshop. Dentro da área de UX, fez a transição de Content Designer para Product Designer e hoje atua de forma mais generalista liderando projetos com foco em engajamento e crescimento do negócio. E também é voluntária em algumas iniciativas sociais, na área de tecnologia, entusiasta de design sustentável e sonha em desenvolver projetos com foco em proteção animal. Lu, amei ouvir e conhecer a sua história e sei que uma conversa nossa sobre a sua carreira daria um episódio inteiro, mas até para a nossa audiência também te conhecer um pouco melhor, conta pra gente brevemente como e por que você chegou na área de Product Design. Oi, gente, obrigada pelo convite. Fico feliz de bater esse papo aqui com vocês. E vou tentar resumir meus passos até chegar na área de tecnologia como Product Designer. Eu comecei minha carreira trabalhando com conteúdo e design para redes sociais e plataformas digitais. Também trabalhei com cinema e audiovisual por muitos anos, então, assim, eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. Mas foi lá em 2019 que eu já tinha mais ou menos uns 6 anos de experiência em agências de marketing e produtoras, que eu decidi começar uma pós-graduação para dar aquela sacudida na vida, né? E, assim, a sacudida foi tão grande que eu cheguei a largar a pós no meio da pandemia, mas faz parte, né? Faz parte da vida. E, assim, foi durante essa pós, né, enquanto eu estava cursando, que eu tive o meu primeiro contato com o UX. E nesse mesmo período, né, mais pro final do ano, já na virada de 2019 para 2020, eu passei em um processo seletivo na Stone para trabalhar com conteúdo no time de design que estava se formando na época. Foi assim que eu entrei na área de UX, mas eu tive alguns outros passos e movimentos para passar a atuar como Product Designer. Eu fiquei na Stone como UX Writer, ou Content Designer, que a gente pode falar assim também hoje, até mais ou menos setembro de 2021, e foi quando a Nuvenshop me convidou para fazer parte do time deles. Eu gostava de trabalhar na Stone, né? Fiquei com o coração um pouco mexido, mas eu queria ter novas experiências de produtos, queria trabalhar com pessoas de fora do Brasil, e lá eu conseguiria ter essa experiência. E a passagem, assim, na Nuvenshop foi breve, foi muito legal, mas foi breve, porque no início de 2022 o Nubank bateu na minha porta com uma oportunidade muito bacana, muito tentadora, e foi lá que eu fiquei por mais ou menos 2 anos, trabalhando em projetos muito legais, né? E onde foi que eu fiz a minha transição, de fato, para Product Designer. Foi uma transição dentro do guarda-chuva de UX. Mas como eu falei, né, que eu gosto de dar uma sacudida na vida, no início de 2024, a Stone mandou um oi sumida, e aqui eu tô novamente, né? Voltei, desde março, tô aqui como especialista em Product Design. Então, mais ou menos esse é o resumo da minha vida dentro da área de tecnologia. Adorei, muito bom conhecer. E realmente já é certíssima. Só nesse briefing aqui de carreira, nossa, a gente já teria muitos assuntos. Mas bom, vamos começar, né? Acho que aqui dentro a gente tem uma variedade de audiência e principalmente muitas mulheres que almejam uma transição de carreira. Então, só para colocar assim todo mundo na mesma página, já começar todo mundo do mesmo lugar aqui, fala um pouco pra gente o que faz um Product Design e como esse papel fortalece e se distingue de um PM assim, no dia a dia. Boa. Bom, Product Designers normalmente trabalham em parcerias com Product Managers, mas também com desenvolvedores, com analistas de dados e outros profissionais de design também, né? Como pesquisadores, pessoas de conteúdo, entre outros. Falando de forma geral, Product Designers atuam de ponta a ponta no processo do desenvolvimento de uma solução. Desde a estratégia do produto, né, que nasce lá nas etapas de descoberta, de pesquisa, enfim, até a construção e a evolução da solução, unindo as necessidades do cliente com os objetivos do negócio. Sobre a relação com Product Managers, é uma relação de cocriação. As duas profissionais deveriam trabalhar em conjunto, né, trabalham em conjunto de fato, para alcançar esses objetivos.
Então eu vejo esse fortalecimento na soma de um trabalho um com o outro, sabe? Nessa parceria, nessa troca diária. E tem uma coisa que, assim, eu não gosto muito quando eu ouço bastante, que é quando falam que product managers cuidam do negócio e product designers cuidam dos usuários. Porque as duas frentes deveriam focar nos dois assuntos, né, da mesma forma, porque não são coisas isoladas, não deveriam ser coisas isoladas. A diferença é o que se faz no dia a dia para alcançar isso. Então, assim, por exemplo, num processo de discovery, enquanto a Product Manager está levantando dados internos ou fazendo uma pesquisa de mercado, a Product Designer pode estar entrevistando o cliente. Ambas estão buscando informações para apoiar a definição e priorização do problema, né, que a gente vai solucionar. Ou da oportunidade que vai ser aproveitada, enfim. Mas de formas complementares, né? Então, o objetivo é o mesmo, mas a gente está atuando cada uma dentro da sua especialidade. Isso significa que Product Designers não deveriam levantar dados internos? Não, inclusive devem. É só um exemplo de como essa colaboração se dá no dia a dia, né? Como um trabalho fortalece o outro porque estão direcionados pelo mesmo objetivo. Então, mais ou menos isso. Amei, Lu, que você trouxe esse ponto da colaboração. E isso é algo chave em qualquer ambiente de trabalho, né? E uma questão que é extremamente relevante nesse ponto é justamente ter uma comunicação alinhada. E aí, até para alinhar a parte da comunicação aqui para a nossa audiência na área de tech, ama jargões, ama palavras em inglês super bonitas, né? Então vamos lá a mais uma área de sopa de letrinhas aqui da área de tech. Algumas pessoas podem ter ouvido essa mesma descrição que você trouxe para a gente com outras palavras, UX designer, a gente falou, UI designer, product designer e etc. E cada uma dessas com algumas letrinhas. Então ajuda a clarear um pouco também o como que é a área de design e como o product design se encaixa dentro dessa estrutura nas organizações. Bom, dentro do guarda-chuva de UX, temos alguns tipos de especialidade. Já falei sobre a atuação do Product Designer, né, mais ou menos como funciona, mas é comum vermos por aí o UX Designer, UX Writer, Content Designer, UX Researcher, Service Designer, e assim, isso aqui já está virando um trava-línguas, né, de tanto nome e sigla em inglês que existe por aí, como você mesmo falou, né, Jess? E assim, eu dou algumas mentorias em programas de voluntariado, inclusive aqui na comunidade de Mulheres de Produto, e eu sempre falo para as mentoradas, nem sempre o que a empresa está pedindo numa vaga é o que ela realmente precisa. Então, por exemplo, você pode ver uma vaga de UX Designer, né? Tá lá, UX Designer, precisamos. Aí você vai ler a descrição do que realmente vai ser feito nessa vaga, né? Do que a pessoa vai precisar fazer. E percebe que a empresa, na verdade, está procurando um Product Designer. Ou ao contrário, né? Tá lá, vaga de Product Design e a descrição tá totalmente uma vaga de UX Designer ou UI, enfim, qualquer outro profissional. E, assim, rola até fora, né, do nosso universo de tecnologia. Eu já cansei de ver vaga de UX Writing e quando eu fui ver a descrição era uma vaga de Copywriting, que é uma parte mais de publicidade. Então, assim, rola isso até dentro, fora, né, do guarda-chuva, imagina dentro das especialidades. Então é muito comum. Eu recomendo muito, assim, para quem não tem familiaridade, quem está ouvindo que não conhece muito sobre essas diferentes atuações dentro de UX, ler sobre, né, que como a gente tem, como eu falei, né, tem UX Research, que foca mais na parte de pesquisa, por exemplo, ou UX Writing, Content Design, que foca mais na parte de conteúdo, Service Designer, né, que é um profissional mais cross, que olha para diferentes atuações como serviço, né, da empresa. Então, são várias as atuações e elas confundem mesmo, porque nem sempre as empresas sabem o que elas precisam. Então, as próprias empresas, às vezes, não sabem como comunicar isso. E gera confusão, né? Imagina para quem está querendo migrar para a área. Como começar? Quem eu sou? Eu já recebi essa pergunta várias vezes nas minhas mentorias, tipo, tá, mas eu quero ser Product Designer ou UX UI? Qual que é a diferença? Então, recomendo muito ler, mas também não se pegar tanto a essas siglas, porque nem sempre as empresas comunicam de forma tão clara. E assim, o Product Designer, ele é só um dos tipos de atuação, né? Que combinadas às outras, potencializa o trabalho de experiência, né? Então, quando um Product Designer trabalha em par com um Content Designer ou com um UX Researcher, o trabalho fica muito mais rico. Então, é só um dos meios, né? Muito bom. Eu concordo assim bastante com o que você falou sobre um pouco das diferenças, mas a importância deles todos trabalharem juntos, né? Nos meus últimos dias eu tenho trabalhado bastante com designers que são mais voltados para pesquisa.
E eu sinto que, como pessoa de produto, às vezes a gente fica olhando tanto para a estratégia, quais os próximos passos, roadmap, que às vezes a gente não tem essa oportunidade de estar tão próximo do usuário quanto esse design, né, que tem esse papel. E aí a gente trabalhando juntos se potencializa muito. Mas ao mesmo tempo, quando ele traz esses insights e tem outros papéis de design numa mesma reunião, assim, nossa, enriquece muito mais. Então, eu concordo muito com o que você falou. E aí, nessa linha, assim, por mais que cada profissional, né, tipo, o PM tem um papel, o design tem outro papel, como que você acha que um PD pode ajudar o PM e também o time na construção, assim, tanto da estratégia, algumas outras definições de produto, como que pode ser essa parceria, assim, no dia a dia? Tava aqui pensando, né? Não tem muito tempo, assim, que eu tava conversando com a PM, que é a minha par. Aliás, beijos, Té, que está aí ouvindo a gente. Sobre como as regras de negócio, elas se materializam na experiência que o cliente vai viver, né? E como nem sempre isso é claro para quem tem essas definições nas mãos, né? Para quem toma essas decisões de fato. Eu sei que parece meio óbvio quando a gente fala, né? Tipo, cara, as regras de negócio viram uma experiência que a gente vai ter usando o produto. Mas acreditem, nada é óbvio, né? Nada é óbvio na vida como um todo. Imagina o desenvolvimento de soluções para problemas complexos que a gente enfrenta aí no dia a dia. Então, assim, a experiência vai ser vivida de qualquer forma, né? Um produto que está sendo criado, uma solução que está sendo desenvolvida, ela vai gerar uma experiência para quem vai usar. O papel do design é justamente projetá-la pensando nas necessidades de quem vai usar, né? Dos nossos clientes, enfim. E fazendo isso, aplicando as boas práticas de usabilidade. Então, assim, a gente tem um objetivo, né, para alcançar do lado do negócio e um objetivo para alcançar do lado dos clientes também. Sobre a estratégia do produto, eu falo que, assim, quanto mais certinho começar, né, o trabalho, melhor para ele se desenvolver, né, com menos intercorrência. E o que é isso começar certinho, né, que a gente está falando aqui? É justamente na fase da estratégia que as etapas do processo precisam ser alinhadas entre produto, entre design, entre engenharia, né, a tríade, né, TPD. Falei certo? Então, tech, né, que é engenharia, produto e design. Às vezes a gente fica confuso aqui. Então, essa tríade tem que estar muito alinhada desde o início, né? Esse é o ideal, esse é o mundo contos de fada que a gente gostaria de viver. E por que é importante isso desde o começo, né? Que eu falo desse começar certinho? Porque aí também os marcos de cada uma dessas etapas já são alinhados, as expectativas de cada uma dessas etapas já são alinhadas. Então, eu acho que é menos sobre PD ajudar a PM, ou, né, o Product Designer ajudar o Product Manager, mas também ter um papel decisivo, também sentar nessa mesa de definições, porque essas decisões são trazidas e são tomadas com base nessas especialidades. Então, acho que é menos sobre a ajuda e mais sobre essa colaboração que eu estava falando antes, né, naquela pergunta anterior. E aí, eu acho que esse trabalho em conjunto faz com que esse martelo seja batido da melhor forma, sabe? Eu acho que, assim, óbvio que isso é a teoria, mas já levando essa teoria como uma coisa fundacional já é um grande passo que a gente dá na frente. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu acho que faz muito sentido, porque mesmo pegando uma área que, entre aspas, a gente acaba tratando de uma forma um pouco mais separada, que é o time de dev, por exemplo, né? Eu particularmente gosto muito de participar em algumas etapinhas lá do time de dev, peço para eles explicarem, entro em algumas pair programs que são relevantes ali do time, porque quando eu entro no detalhe, mesmo eu não preciso saber codar necessariamente, claro, para ser uma PM, mas eu entendo o racional, entendo os desafios e entendo mais o porquê que determinadas requisitos são necessários e esforços são estimados e etc, né? Então você ter um pouco mais de proximidade no processo do outro ajuda demais nessa comunicação, assim, nesse entendimento. Então acho que é até legal a gente levantar nesse episódio quais são as etapas que um PM é importante chamar, tá próximo do PD para facilitar, entender como que funciona esse fluxo, porque isso para ambos os lados, né? Acho que vai facilitar. E é claro que vai ter momentos que vão ter divergências, né? Em alguma prioridade, em algum. E aí é um desafio, né? O que a gente pode fazer para equilibrar entre diversos pontos de vista? Porque no fim do dia tá todo mundo no mesmo barco, né? O time inteiro tem o mesmo objetivo de fazer uma entrega de valor. Total, acho que assim, a gente está mirando no mesmo lugar, né? A gente está caminhando para o mesmo objetivo. Então, é bem sobre isso que você está falando mesmo.
Eu acho que, assim, tudo depende muito do contexto do produto, do time, da empresa, senioridade das pessoas, a maturidade de produto que a gente tem nas mãos, né? Eu acho que tudo isso contribui, né? A gente fala muito sobre o depende, depende, mas é porque depende mesmo. Mas assim, já é de cara, assim, eu acho que é importante dizer que é fundamental que as duas partes, né, ou três, enfim, como a gente está falando aqui do trabalho com desenvolvedores, por exemplo, analistas de dados, enfim, essa equipe multidisciplinar, é importante que essas partes conheçam bem, ou entendam, ou tenham interesse, sabe, a curiosidade de entender, assim, o que é fundamental para essas pessoas trabalharem bem, né? Quais são as etapas necessárias para cada lado garantir uma melhor entrega? Inclusive, considerando o quão flexíveis são essas etapas. Porque a gente sabe, a gente tem os frameworks de trabalho, a gente tem metodologia, a gente sabe muita coisa sobre como trabalhar, ou sobre como dá para trabalhar. Mas a gente sempre consegue executar? Não. A gente não vive a vida como a gente aprende nos cursos, nos livros. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? A vida é orgânica, a gente, né, tem essas mudanças, essas coisas que a gente tem que adaptar. Então é importante, sim, conhecendo o trabalho do outro, tendo esse interesse, tendo essa curiosidade, o quão flexível, né, a gente pode trazer, qual o nível da flexibilidade que a gente pode trazer para esse trabalho. Eu acho que isso é muito importante para um trabalho multidisciplinar, como a gente está falando aqui. Pensando que as pessoas têm experiências diferentes, background diferentes, culturas diferentes, né, habilidades, enfim, tudo isso muda. Então é importante, esse conhecimento por si só tem que existir, né, para a gente poder trabalhar bem. Então acho que eu já começaria daí. E assim, isso se dá por uma boa comunicação, né? Compartilhar o trabalho diariamente, tendo uma troca diária, né? O perigo da gente trabalhar, ainda mais quem trabalha remoto, trabalhar de forma isolada, isso é muito perigoso, porque a gente não está compartilhando, a gente só comunica o que foi feito ou o que vai fazer, sendo que deveria ser menos sobre informar o que está sendo feito e mais trazer a pessoa para fazer junto, né? O lance da colaboração é isso que traz a riqueza da entrega. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade de trabalhar de forma multidisciplinar, porque eu sei que eu tenho boas habilidades interpessoais. Eu valorizo isso em mim, eu vejo esse valor, né, nas coisas que eu faço no dia a dia, e eu sei o quão difícil isso é. Eu falo muito sobre isso nas mentorias, nos meus times, né? Enfim, quando eu lidero pessoas, eu sempre trago essa importância, boto esse holofote nas habilidades interpessoais, porque isso eu acho que é mais importante ainda num cenário, quanto mais até maior senioridade você vai conquistando, isso vai se tornando mais rico, mais necessário. Então, eu acho que essas são as habilidades realmente importantes para um trabalho colaborativo funcionar, né? E assim, você comentou sobre as divergências, né? De fato, divergências acontecem, podem existir, são saudáveis, né? Questionar não só pode ser feito, mas como deve ser feito. Acho que questionar, entender o trabalho do outro, entender o racional por trás é importante para o time evoluir junto. A gente ter mais sinergia no que a gente está construindo, enfim, é necessário, mas assim, a forma como se questiona, o porquê que está sendo questionado é importante também. Então, eu sempre falo, tipo, cara, o questionamento está vindo de um lugar de opinião, o que é válido também. É só entender se é uma questão de opinião, uma questão de senso estético, uma questão mais, talvez, superficial, mas que não é inválido, a gente não invalida só por ser uma opinião, mas é importante entender esse lugar. Ou é realmente uma questão que está vindo de uma preocupação com a qualidade da entrega, sabe? Da onde vem esse questionamento? Como ele está sendo colocado, sabe? Então, isso é importante. E ouvir é necessário. Saber ouvir é bom também. A gente tem que ouvir e entender que, às vezes, um questionamento é sobre o nosso processo ou a entrega e não sobre a gente, não sobre nossas qualidades como profissionais, sabe? É difícil, às vezes, né? Lidar com pessoas, a gente, às vezes, sei lá, leva pro pessoal, tipo, ai, fulano não gostou do meu trabalho. Tipo, cara, às vezes não é isso, às vezes é só uma entrega, ou às vezes também pode ser uma pessoa que não gosta do seu trabalho. Acontece também. Enfim, é só tentar entender de onde está vindo essas coisas. E aí você falou também sobre equilibrar prioridades. Eu não sei se consigo pegar algum exemplo aqui na minha cachola, mas eu não sei se é sobre as prioridades, sabe? Porque, como a gente está falando desde o início, as prioridades são as mesmas, ou deveriam ser lidas como as mesmas, né? Para o time como um todo, para uma squad, para uma tribo, enfim. Mas eu penso assim, como pontos de vista diferentes, né? O que a gente pode levar em consideração? Se, sei lá, 2 profissionais, 3 profissionais estão trazendo pontos de vista diferentes, que caminho que a gente segue? Então, a resposta para isso pode vir de dados, pode vir de mais pesquisa, pode vir de validações com experimentos, testes, compartilhar com outros stakeholders, trazer mais pessoas para a roda, sabe? A resposta pode vir de outros campos. Então, de novo, voltar para o depende, né? A palavrinha, né, da discussão aqui. Mas eu vejo mais ou menos dessa forma. E assim, tem uma frase que eu gosto muito que é:
você consegue entender um bom design se você entende as pessoas. É mais ou menos assim. E é bem isso, tipo, se você para entender um design, como ele está sendo projetado, como ele está sendo construído, uma experiência, né, como ela foi desenvolvida, penso que a pessoa deveria estar considerando as pessoas para quem ela está projetando essa experiência. Então, lembrando desse fato também, pode ajudar até naquele questionamento que eu trouxe ali no primeiro momento. Então, mais ou menos isso. Faz sentido? Nossa, faz muito sentido. Eu gostei muito de um ponto que você trouxe no começo, assim, da sua fala, sobre as habilidades, né? E como, embora a gente tenha frameworks, e às vezes a gente já tem até uma ideia de como rodar um produto na nossa cabeça e ir guiando, assim, coisas acontecem, né? Às vezes não saem do jeito que a gente quer. Então, eu acho que é muito bom mesmo quando a gente também entende quais habilidades cada pessoa tem para além do cargo dela, sabe? Porque isso ajuda a gente nesses imprevistos. Às vezes você tá ali, tipo, em uma fase do seu produto, você tá querendo fazer determinada coisa, mas tipo, não tá saindo, você planeja daquele jeito. Ai, tem essa pessoa que numa one-on-one, ela deu uma ideia legal, eu posso trazer ela pra perto. Então, eu concordo muito, assim, com isso que você falou, de, tipo, a gente não precisa só informar, a gente precisa incluir. E justamente nesse processo de incluir, às vezes a gente consegue lidar melhor com o contratempo, estar mais próximo das pessoas, justamente para conseguir utilizar dessa diversidade de habilidades que a gente tem dentro de um time para poder fazer as coisas acontecerem. Então, gostei muito assim da sua frase. Faz muito sentido. Boa. É isso aí. Mas aproveitando aqui o momento também para fazer mais uma perguntinha para você. Agora, de uma forma mais ampla, assim, olhando para a área como um todo de product design, você acha que ela tem evoluído assim ao longo dos anos? Existem alguns aspectos, alguma coisa assim que você acha que deixou de ser relevante ao longo do tempo? E pensando aí nos últimos 2 anos que a gente teve uma grande evolução na forma como as coisas foram feitas, e outras coisas que você acha que ganharam mais destaque ao longo do tempo? Claro, isso até tem a ver com uma conversa que eu tive com um amigo também que é designer recentemente sobre LinkedIn, né? O que que é o LinkedIn? Aquela loucura que é essa grande plataforma. Que assim, eu fiquei comparando com ele, né? Que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de experiência dos conteúdos que a gente via lá em 2020, 2021 para os conteúdos que a gente vê hoje, né? As discussões que acontecem. E assim, muita coisa mudou, tem muita coisa que permanece também, mas eu fiquei comparando assim aquele cenário pandêmico com as discussões que existiam lá com as discussões que existem hoje. E também tem mais ou menos o mesmo tempo da minha experiência. Então, assim, eu posso falar sobre a minha perspectiva de quase 5 anos na área, que não é muito, mas também não é tão recente. Então, assim, dá para ter um histórico aí. Que antigamente eu via que as discussões em torno do papel de design em tecnologia, design no produto, tinha muito, assim, uma discussão muito aflorada de todos os lados, que era sobre defender que design não é só tela, sabe? Design não é só desenhar a tela. Vocês provavelmente vão lembrar, já viram com certeza muitas dessas discussões surgindo aí, que design também não é só a parte estética, não é só a parte bonita de uma interface, um produto, enfim. E assim, ao meu ver, da percepção que eu tenho hoje de conversar com muita gente do mercado, de acompanhar também essas comunidades, enfim, acho que essa discussão tem ficado um pouco para trás. Assim, a gente já está num outro momento de discussão. E eu espero muito que fique, sabe? Eu acho que cara, essa discussão está acontecendo agora, em 2024, ela está um pouco antiquada, assim. Acho que já passou o timing. Não espero que um time que esteja numa maturidade legal traga esse tipo de discussão. Os profissionais que estão nesse time também, acho que já superamos esse fato. E eu acho que também não é nem sobre product design. Como eu falei, né? Eu comecei em UX, trabalhando como UX writer. A coisa que a gente mais falava era, tipo, UX writing não é só um textinho. Essa é a frase, assim, clássica. O Pokémon, sabe, que fica lá repetindo o nome do Pokémon. A gente ficava repetindo isso. E, assim, era importante repetir isso também no início, sabe? Pelo menos quando eu comecei a trabalhar. Eu vi que pessoas que trabalhavam comigo, tipo, product managers, outros stakeholders, lideranças, enfim, achavam que às vezes era só um textinho mesmo, tipo, corrige aí rapidinho esse título pra mim. Como se fosse uma coisa que surgia do nada. Então era importante ter essa discussão lá atrás, eu acho que era necessário. Hoje, eu espero muito que não tenha mais espaço para isso, porque a gente está em uma outra maturidade já de tecnologia mesmo, na área de produto. Sabe, a gente não deveria mais ter que discutir essas coisas. Então eu espero muito que a gente tenha espaço para discussões mais relevantes hoje. Então, óbvio que se você está ouvindo, você ainda se sente na necessidade de levantar essa bandeira, como continue levantando, peça socorro, porque se você está passando por uma situação onde
acham que design é realmente só desenhar uma tela, ou, né, content design é só escrever um textinho, me chama, vamos fazer uma ajuda aí comunitária, porque realmente é muito ruim ter que passar por isso. Mas acho que hoje a gente podia dar mais espaço para discussões relacionadas ao futuro da disciplina mesmo, sabe? Gastar energia com coisas que realmente estão em alta, né? Então, assim, preocupações relevantes que eu acho que muitos profissionais de UX estão tendo era sobre realmente para onde a gente está indo como product designers, como profissionais de design de tecnologia, sabe? Dentro do guarda-chuva. Para onde a gente está caminhando? Como é que vai ser trabalhar com tecnologia daqui a, sei lá quanto tempo? 10, 15, 20 anos? Eu não sei vocês, se vocês conseguem imaginar, mas eu juro, eu faço esse exercício como pessoa ansiosa que sou. Todo dia eu penso, cara, como é que vai ser trabalhar num time de produto daqui a 10 anos? Eu tô com 30? Será que com 40 eu vou estar com essa energia da sprint, da coisa louca ali da entrega, das discussões até tarde? Eu não sei como é que vai ser, porque já tá diferente. Eu comecei a trabalhar, ó, final de 2019 foi quando eu comecei a trabalhar em times de produto. Já tá muito diferente. Como é que vai ser daqui a um tempo? Então, assim, eu acho que esse tipo de discussão é uma discussão saudável e que cabe hoje, sabe? Eu acho que a gente pensar para onde a gente quer caminhar, para onde a gente acredita que está indo e o que a gente pode fazer para contribuir com esse caminho que a gente acredita que é o mais saudável. A gente tem pouquíssimo controle, eu diria que nulo, zero controle das coisas, mas a nossa comunidade, a comunidade de tecnologia como um todo, de produto, e vocês são provas disso, é muito legal que a gente promove muita discussão. A gente cria muita coisa legal, a gente tem muitos espaços de troca, ricos, assim, espaços de trocas boas. Então, vamos aproveitar esses espaços para falar sobre isso. Pelo menos para me ajudar na minha ansiedade aqui, eu sei que ia ser bom. Eu sei que ia ser muito útil. Então, assim, eu acho que de preocupações relevantes, eu sinto que essa, eu vejo que é a que está pairando. Em qualquer profissional, não só de design, assim. Quase que eu posso apostar que vocês duas devem fazer essa reflexão também diariamente, sobre para onde estamos indo. Então, eu acho que, no geral, eu penso sobre isso, assim, sobre preocupações que ficaram lá na pandemia e agora as que a gente ainda tem aqui. E ainda mais em um cenário tão dinâmico que a gente vive, e uma coisa que eu percebo ao longo do tempo é que está ficando cada vez mais dinâmico, né? Porque a gente já tinha uma frase, né, de que a única constante é que tudo vai mudar, é a mudança, né? Porém, um ponto que não era algo que eu via tanta gente discutindo, porque na parte de tecnologia eu estou já mais ou menos há 11 anos, mas na área de produto há menos tempo, há 6 anos. Só que as mudanças, a velocidade delas tá cada vez mais rápido. Então, isso é um ponto que eu vejo, assim, né? Principalmente conversando também com profissionais nesses processos de mentoria, tanto com pessoas super sêniores que me mentoram, quanto eu mentorando outras pessoas, assim, a gente vê múltiplas realidades a cada um dos lugares. Eu sei que isso gera uma ansiedade em muita gente, né? O que é natural, principalmente porque durante o processo recente que teve de pandemia, a área de tecnologia cresceu ainda mais, então muita gente que não era dessa área, na área de produto eu vi uma migração gigante, assim, de áreas diversas, né, pessoas da área de biologia, da área de arquitetura, da área de, não sei, posso pensar em qualquer formação que eu conheço alguém que veio dessa área para a área de tech nos últimos anos, assim, né? Dá uma agonia em tentar estar atualizado de tudo, tentar saber de tudo. Eu acho que uma coisa assim calma, você não vai saber de tudo, não queira se exigir estar a par de tudo, mas nunca perca essa vontade de estar sempre procurando conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo. Acho que essa postura é o principal ponto. E eu sei que essas respostas do depende agonia as pessoas e a nossa audiência, né? E a gente sabe que é uma verdade, mas até para dar um acalento no coração das pessoas, vamos falar então também um pouquinho, e aí, Lu, você nos ajuda nessa parte em relação a product design. E o que então, hoje, né, no cenário atual, um product designer precisaria dominar? Quais seriam, por exemplo, as principais ferramentas, tecnologias num trabalho diário ali, um básico para a pessoa ter uma ideia. Boa. E aí, só para não repetir a palavra depende, eu vou usar aqui o varia, né? Isso varia muito da senioridade do profissional. Mas enfim, tô brincando, mas a verdade é que realmente varia e depende, né? Aqui estamos nós novamente falando. Eu vou tentar falar de forma mais geral, assim, para também não pegar muita galera de novo no depende, no varia. Então, assim, acho que para ajudar a pensar nessas habilidades, né, no que é necessário para um profissional de product design hoje,
Vamos pegar como, para ajudar assim na cabeça, para imaginar, o modelo do Double Diamond, né, do duplo diamante. Acho que muita gente trabalha com produto, está estudando para trabalhar com produto, tecnologia, enfim, design, está familiarizado com isso, que é uma das formas de se aplicar o design thinking. Então, se você está ouvindo, não conhece, anota aí para pesquisar depois, que é muito bom saber. E aí, pensando assim, por exemplo, no primeiro diamante, né, que o foco é o problema que a gente vai resolver, né, contextualizar e defini-lo, é esperado que o Product Designer contribua, né, com apoio às pesquisas, às análises dos dados, né, geração de insights a partir dessas descobertas. Todo esse processo de realmente contextualização do problema é esperado que o Product Designer atue de forma técnica em cima disso. Como eu falei, né, depende da senioridade, né, do Product Designer. Se for um profissional mais júnior, vai atuar de uma forma, se for um profissional mais sênior, vai atuar de outra, enfim. Vai variando com isso, mas no geral é esperado para essa atuação, pensando como eu falei lá no início, né, que é um profissional que atua de ponta a ponta, né? E aí como isso vai se aplicar de fato, também vai depender do contexto do time, da empresa, do produto. E cara, eu já passei assim por 3 grandes empresas de tecnologia aqui, empresas com times grandes, né? Hoje o time que eu tô tem 100 designers, eu já tive um time que tinha 300 designers, assim, de muitas squads, de muitos produtos, muitas coisas acontecendo. E cara, cada um trabalha de um jeito, a verdade é essa, assim. Tem uma consistência ali, óbvio, de cultura da empresa, mas os times têm seus modelos de trabalho. Então, isso vai. Por isso que a gente fala que varia, né? Porque realmente varia a depender do ritmo que você está vivendo com a sua squad. Então, assim, mas é importante que os profissionais de design consigam apoiar no entendimento também do público, do mercado que eles estão inseridos, medir a intensidade do problema que esses usuários estão enfrentando, enfim, mapear essas oportunidades. Eu diria que para esse primeiro diamante, assim, passei mais ou menos por essas habilidades e aí, como eu falei, né, vai aplicando de lugar para lugar. E assim, vocês perguntaram sobre ferramenta, existem algumas ferramentas que ajudam nisso, mas, de novo, né, tem empresas que usam uma ferramenta, tem empresas que usam outras. Eu acho que para esse início, assim, do processo, é muito comum usar o Maze, usar o Dovetail, que são ferramentas de pesquisa muito renomadas, muito boas, mas também eu já tive times que nem tinham isso disponível, então realmente depende. Tô tentando não usar a palavra, agora fica na minha cabeça que o depende passeando no meu cérebro. Então, assim, acho que a ferramenta é o de menos, né? Como você vai fazer as coisas é o de menos, porque realmente, você pode ter à sua disposição ou não, mas é importante saber aplicar isso, saber rodar os processos necessários para criar um plano consistente de desenvolvimento do produto. Já na parte da solução ali, né, que seria o segundo diamante, né? Aí sim, eu acho que tem uma ferramenta que é quase que unânime na comunidade de design para desenvolvimento de telas, para design de telas, que é o Figma. Né, o Figma hoje ele é a principal ferramenta de desenho de telas, né, mundialmente, assim. E assim, sei lá, alguns anos atrás a gente tinha o Adobe XD, tinham outras ferramentas que eram o Figma da época. Por isso que a gente estava falando, né, sobre como tudo muda muito rápido. Pode ser que daqui a 2 anos seja uma outra ferramenta, quem sabe. Mas hoje em dia o Figma, ele é o que realmente é o mais usado. Então, eu diria que sim, é esperado de um product designer que conheça a ferramenta, que domine a ferramenta até certo ponto, dependendo também da senioridade, claro. Mas é uma ferramenta muito principal e muito, muito útil, como outras também que ajudam no dia a dia, como Miro, sei lá, Confluence. Existem várias ferramentas que apoiam o trabalho de designers e de pessoas de produto como um todo. Só que eu gosto de falar que, assim, até pela minha transição de content design para product designer, ferramenta é uma ferramenta. Né? Como eu falei, ela pode mudar, ela pode ser desatualizada, ela pode ter uma atualização amanhã e você tem que reaprender a usar a ferramenta. Acho que eu botaria menos peso no ferramental e mais no processo, entender por que é importante essas etapas, por que essas etapas existem, por que elas têm que ser aplicadas, como aplicá-las, como traçar passos de maneira mais inteligente e eficiente. Eu acho que isso é o mais importante. A ferramenta você pega ali, você pede ajuda para alguém no seu time, você aprende com vídeo no YouTube, enfim, isso eu botaria menos peso nisso até para me tranquilizar, porque eu sei como eu tenho dificuldade com ferramentas assim na minha vida. Então eu falo muito sobre isso. E nessa parte da construção da solução, é esperado que um product designer desenvolva soluções técnicas, né, que se conectem aos objetivos do negócio e às necessidades do cliente, como eu já falei aqui antes. Então, assim, desde a projeção de um fluxo coeso, né, desde o desenvolvimento de cada etapa que o cliente vai ter para concluir seus objetivos, suas ações, até a entrega mais visual, né, com uma qualidade, um refinamento, uma boa interface do usuário. Então, se a empresa possui um design system, é esperado que o product designer consiga usar esse design system de uma forma boa, né, seguir esses padrões de definição para garantir uma entrega consistente com a marca.
É importante também desenvolver uma mentalidade de experimentação, ou seja, propor meios de avaliar o que você está entregando, sabe? Como é que você vai testar se isso é bom ou não? Se isso faz sentido para o cliente ou não? Se essas hipóteses são reais ou não? São válidas ou não, né? Então, eu acho que ter essa mentalidade também é uma habilidade técnica bastante importante. E, assim, dentro desse processo, o Product Designer também constrói protótipos, entrega esses protótipos, valida esses protótipos. Existem várias coisas muito técnicas, né? Mas eu volto aqui a defender as habilidades interpessoais como elas são muito importantes. Então, a técnica é fundamental, mas não vamos deixar cair o pratinho da boa comunicação, da colaboração, sabe? Eu acho que da priorização, da gestão de tempo. Isso, na verdade, potencializa as nossas habilidades técnicas. Então, eu gosto muito de defender elas. E assim, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, tá? Na hora de falar, a gente não lembra de tudo, mas acho que pensando nesse modelo como base de fundamento, assim, pra gente conseguir visualizar até, né? Visualizar visualmente é ótimo, mas botar na cabeça como seria esse desenho, passando pelas 2 etapas ali do Double Diamond, eu acho que essas são as principais, assim, pra cobrir o processo como um todo. Agora, o momento jabá. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita, deixando seu like e também entrando no Clube MDP. A partir de R$ 25,00, você tem benefícios como passe livre no MDP Curtas. Vem pro clube! Eu adorei que você fez esse paralelo, assim, das habilidades com o Double Diamond. Eu acho que é amplamente conhecido, né, principalmente aqui na área de produto que a gente está. E eu acho que pensando justamente nessas etapas, então a gente descobriu, a gente definiu, aí a gente começou, construímos, tem a etapa de medir, né? E aí a gente precisa conseguir definir, tanto para a nossa carreira, porque a gente precisa medir o impacto do que a gente fez ali, o quanto isso foi bom o suficiente, mas tanto para o produto também. Quando a gente está falando de product design, como que a gente faz essa medição do impacto ali no produto final? Bom, acho que assim, para medir o nosso impacto como profissional, né, dentro de um time, dentro de uma empresa, eu penso assim, a gente tem liderança, né, eu tenho minha liderança de design, eu tenho a minha liderança direta, eu tenho uma liderança de design acima dela, e eu tento aproveitar muito disso, sabe? Eu acho que esse papel não está ali à toa, e eu, assim, uso e abuso dos meus tempos com essa minha liderança, tipo, one-on-one, encontros, assim, plano de desenvolvimento, eu tento fazer valer muito, e eu imagino que, assim, para a maioria das pessoas na empresa que elas estão, existe um plano, tipo, se você quer ir para sênior, você tem que alcançar tais atributos. Se você quer ir de sênior para especialista, são X outros atributos, enfim. Então, assim, ter isso em mente é muito importante. Eu sempre fico comparando com as coisas que eu faço no dia a dia com essas definições. Eu já vivi também em cenários onde eu não tinha isso claro. Não tinha, tipo, claro, para eu poder ser promovido, para eu poder virar manager, sei lá, eu tinha que cumprir tal coisa. Isso já aconteceu de eu não ter isso visível para mim, né? Tão definido assim. Então eu sempre uso muito dessa comunicação com a minha liderança para falar, olha, eu quero seguir tal caminho, eu quero alcançar tal objetivo, o que você me recomenda? O que você espera? Porque um papel de liderança, a gente entende que essa pessoa tem mais clareza sobre isso. Então, assim, para medir o meu impacto no trabalho, assim, no dia a dia, para contribuir com uma empresa, para contribuir com o crescimento de um time, até para aumentar a maturidade, sei lá, da squad que eu faço parte, eu me apoio muito na minha liderança, porque eu vejo que ela tem uma visão mais ampla mesmo, mais horizontal das coisas que talvez eu não esteja tendo por estar muito focada no dia a dia ali de entregas e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu fico comparando com, sei lá, quando eu cheguei, o início do semestre, o que eu pensava que eu faria lá? O que eu gostaria de fazer? O que eu tentei fazer e não consegui? É quase uma, sabe, retrospectiva que a gente faz com o time? Tipo, melhoraria, não melhoraria, continuaria. Eu meio que fico fazendo isso comigo mesmo. Tipo, eu queria chegar em tal ponto, não consegui. Por quê? Consegui. Por que eu consegui? Porque eu consegui entregar? Porque eu entreguei e virei alguma chave que eu deveria? Porque eu consegui discutir mais objetivos de negócio ao invés de entregas específicas de design? Então, eu acho que eu fico pensando como... Eu sempre começo um semestre, ou pelo menos aqui onde eu trabalho no meu time, a gente divide por case, então Q1, Q2, Q3, né, a cada 3 meses. Eu fico pensando, para cada
Q desse, para cada 3 meses que vão começar, eu tenho objetivos claros na minha cabeça do que eu quero fazer, e eu sempre, ao final deles, eu faço uma retro comigo mesmo, tipo, consegui tal coisa, não consegui, com o apoio da minha liderança. Então, assim, mas eu fiquei pensando, será que eu gero meus próprios KPIs, assim, eu vou gerar meus próprios indicadores? Eu vou começar a pensar isso, que eu acho que seria interessante, que é justamente o que eu ia falar agora, né, sobre medir o nosso impacto como product designer, o que a gente faz dentro da empresa. A gente tem os nossos indicadores da empresa. Por que a gente não pode ter os nossos próprios indicadores pessoais também? Então, acho que eu vou levar essa reflexão para casa aqui, porque eu levo muito isso na discussão, né, na conversa que eu tenho com as minhas lideranças, e menos sobre, pô, eu queria ter tido tal entrega, tipo, tal acontecimento. Então, vou refletir sobre isso. Mas acho que sobre entrega de produto, né, para a gente poder medir o nosso impacto mesmo para a solução que a gente está desenvolvendo, voltando a falar dos indicadores, é importante ter clareza sobre quais eles são, quais são as métricas que você vai trabalhar, quais são os critérios de sucesso que você estabeleceu, porque às vezes a gente se confunde, a gente pensa que, sei lá, porque o cliente converteu de forma X nesse fluxo aqui, a gente teve um sucesso. Quando, na verdade, sei lá, ele não está alcançando o engajamento que a gente esperava dele. Então, enfim, são exemplos que a gente vai trazendo, mas ter esses critérios de sucesso bem estabelecidos, saber os indicadores certos, e ter, assim, um ferramental, uma equipe disposta a te ajudar nisso é muito importante. Porque às vezes a gente não tem pessoas de dados acessíveis, a gente, sei lá, ou tem um profissional de dados que fica se dividindo entre 1000 squads e a gente não consegue ter um contato ali para ele ajudar a gente. Então, assim, buscar esse conhecimento de forma individual também é importante para você se proteger e não depender de outros profissionais. Então, eu diria que isso é super importante também. E para evitar esses desafios conhecer de fato o lugar que você está, o produto que você está e o ferramental à sua disposição. Então, porque assim, é muito perigoso a gente considerar que a gente está medindo uma coisa de forma certa quando ela está sendo medida de forma errada e a gente tomar uma decisão errada em cima disso. Porque dentro de um cenário de produto, a gente toma decisões com base em dados. Se você está lendo os dados errados ou de uma forma inadequada, a chance de você tomar uma decisão ruim é muito grande, né? A chance ela só aumenta com isso. Então, assim, carrega a mentalidade de experimentação, carrega essa boa relação com pessoas de dados na sua empresa, com BAs, com analistas, enfim. Isso já vai ter um grande adianto, já vai ser uma grande ajuda. E se aprofundar isso de forma individual também, estudar, entender como medir design, como medir o impacto do meu trabalho. E aí, voltando até para o trabalho da gente individual, né, que eu estava falando, também pode ser uma ajuda, uma boa conexão entre uma coisa e outra. Acho que é mais ou menos isso. Lu, eu achei ótimo os pontos que você trouxe, né? E um ponto assim que eu vejo que cada vez mais vai ser recorrente nessas discussões é justamente essa parte qualitativa, essa parte de soft skills no trabalho. Eu não digo nem de tecnologia, eu digo de absolutamente todos os profissionais. E aí eu vou trazer, inclusive, um tópico que basicamente, a grande maioria das pessoas foi impactada, independentemente da profissão, e com certeza vai ser um tópico que não deve sumir, e com certeza na área de produto também acho que é interessante a gente abordar o como que isso impacta, que é em relação à inteligência artificial. Né? A inteligência artificial para todas as áreas está se expandindo, inclusive, né, a gente começou a nossa conversa falando justamente de design ser muito além das telinhas. Para quem ainda tem esse pensamento, pode até achar que é só agora não preciso mais de product designer, né? Vou entrar lá na ferramenta X e vou pedir para gerar tal imagem lá e pronto, já tenho o meu produto desenhado. Mas acho que para a nossa audiência ficou bem claro aqui ao longo da discussão que vai muito mais além disso. Mas isso não significa que mesmo os profissionais mais qualificados, né, não vai ter algum impacto ali nas suas áreas, né? Então eu acho que isso é um ponto, inclusive, para a gente refletir, porque não está totalmente claro, e eu adoraria ouvir seu ponto de vista em como que isso impacta especificamente ali para a área de produtos digitais e product design. Perfeito. Acho que essa é a pergunta dos últimos meses, né? Dos últimos 2 anos, na verdade, eu diria. Então, esse assunto de inteligência artificial, todo dia, um questionamento, uma dúvida, gerando ansiedade aí em 90% dos trabalhadores de tecnologia. E assim, eu confesso que eu estudei pouco sobre inteligência artificial desde o boom, né? Acho que falei até para vocês antes da gente começar a gravar aqui. Eu tô num ano de abandonar alguns pratinhos, assim, de tipo, cara, eu não vou entrar nessa pira agora. Eu tô cansada, entendeu? Vou focar nas coisas que eu já tô fazendo. Mas, obviamente, como curiosa e como pessoa de tecnologia, fui lá entender melhor, assim.
Então, assim, vou dar minha opinião com base de uma pessoa que tem contexto, mas também, né, não se aprofundou horrores sobre o assunto. E, assim, a minha opinião é que hoje, né, e essa opinião pode expirar em 24 horas, tá? Como né, o avanço das coisas que vai acontecendo. Eu acho que o papel da inteligência artificial é muito de otimização, sabe? É uma ferramenta de facilitação do nosso dia a dia. E facilita, sim, pode facilitar a minha vida como product designer, pode facilitar a vida de vocês como product managers, pode facilitar a vida do meu sogro, que é marceneiro, pode facilitar a vida de qualquer pessoa, porque é uma ferramenta ali que faz de tudo, né? É uma ferramenta extremamente versátil. Então, assim, esse papo de a inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Já ouvi isso muito, já, tipo, sabe, o meu tio falou, cara, você não se preocupa com a inteligência artificial, de você ficar sem emprego. Eu fico, ai, Deus. Assim, pode acontecer, pode não acontecer. E se acontecer, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 5 meses. É como a gente estava falando lá atrás, né? Mas a gente não tem controle sobre nada. E assim, fiquei pensando esses dias, tipo, o Facebook era a melhor rede social há 10 anos. Né? Hoje em dia, quase ninguém usa Facebook, assim, da nossa idade, fala, de 30 anos, 30 e pouquinhos anos, assim, quase não usa mais Facebook. O Twitter ainda se chamava Twitter, né? E eu nem sabia o trabalho que eu faço hoje, eu nem conhecia o X 10 anos atrás. Então, assim, olha como as coisas realmente são aceleradas. Essa discussão está muito aflorada porque é uma discussão muito interessante, tem que ser aflorada mesmo, mas acho que a gente tem que ter cuidado também já nesse perigo que a gente está achando que está passando, sabe? Mas também se precaver de certa forma. Acho que é importante a gente se preparar e buscar entender sobre o assunto. Só que, assim, um ponto que eu fiquei pensando muito hoje também, que não sei se vocês ouviram falar recentemente do Config, que é um evento anual do Figma. O Figma, né, que é essa ferramenta que eu comentei, todo ano eles fazem um evento para anunciar novidades, né, lançamento de features, funcionalidades, enfim. Desse ano aconteceu, tipo, mês passado, tem poucos dias, assim, e o CEO lá do Figma anunciou uma funcionalidade de criação com tela, de criação de tela com AI, que é justamente o que vocês estavam falando. Aperta um botão, cria isso aqui, e cria. Todo mundo ficou, meu Deus, o próprio Figma contribuindo pra polêmica, né? Socorro. Aí gerou aquele bafafá, tal. Só que assim, dias depois, tipo, 2 dias depois do Config, viralizou no Twitter que alguém que já estava com a funcionalidade foi testar e basicamente a funcionalidade de AI criava telas copiando telas da Apple, né? Usando ali o design system da Apple, assim, tudo muito igual, e provaram isso. Estourou, né? Viralizou horrores, aí ficou aquela coisa muito feia, assim, e pegou tão mal, mas tão mal, que o CEO do Figma fez um pronunciamento, né? Pronunciamento, essa palavra? Pronunciamento, tá certo. Fez um pronunciamento avisando que eles suspenderam a funcionalidade para passar por um novo controle de qualidade, e ele ainda fez um meia-culpa falando que foi ele que insistiu no processo na aceleração ali do processo de controle, né, de lançamento, para poder cumprir o prazo da Config. Assim, ficou feiaço, né? A própria ferramenta de design, a principal ferramenta de design, criou uma funcionalidade de AI para criar a tela com inteligência artificial. A inteligência artificial deles copia a tela dos outros, e aí o cara tem que suspender. Então, assim, péssimo. Foi péssimo. Polêmica péssima. Então, assim, por isso que eu tô falando, vamos ter calma, né, nesses ânimos aflorados, mas vamos ficar prestando atenção, vamos correr atrás, vamos entender, vamos estudar sobre isso, mas entender que também é uma coisa que ainda vai ter o seu tempo de ajuste e usar no dia a dia, como eu falei, para otimizar. Eu fiz isso recentemente, assim, com a minha PM, a gente pegou um monte de feedbacks de NPS e a gente queria categorizar esses feedbacks, nessas milhares de avaliações que a gente tinha ali. E, cara, sem tempo, né? Aí a gente pegou e falou, vamos testar isso aqui. Aí jogamos lá pro chat GPT e falou, categoriza isso aqui pra gente. E ele gerou algumas categorias, agrupou em categorias diferentes. E ele fez um trabalho super rápido e pra gente fez sentido. Só que no contexto que a gente tava, a gente podia usar isso de forma simples e superficial, assim, porque não era uma coisa que ia demandar tanta importância, não tinha tanta importância em torno daquilo. Então, pra gente fez sentido. Otimizou o nosso trabalho só pra ter uma noção de temas ali sobre as avaliações, né? Então, assim, é importante saber utilizar com inteligência no dia a dia, mas também ter cuidado, porque é uma ferramenta que, né, a gente ainda não sabe muito bem a segurança por trás dos dados que a gente coloca. Então, usar com parcimônia, né? Não custa nada. Mas é mais ou menos essa visão que eu tenho. Pode ser que amanhã eu já tenha uma outra visão. Então, bota aí a data de validade da opinião até amanhã. Boa, Lu, concordo bastante com as coisas que você falou. Acho que eu ficaria muito tempo ouvindo aqui. O Spotify só pega as reações dos áudios, mas eu estava aqui vibrando enquanto você falava, virava a cabeça, concordava bastante, aprendi bastante mesmo hoje. Muito bom. Mas está na hora de a gente se despedir aí como uma pergunta aqui de fechamento. Queria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência quais as dicas, assim, em geral, que você tem
E para quem tem interesse de entender um pouco mais, se tornar uma PD, o que você compartilha com as meninas? Acho que para quem já tá ouvindo o podcast, já tá fazendo uma coisa que eu super indicaria, que é aproveitar esses materiais, esses compartilhamentos a mil que a gente tem na nossa comunidade. Como eu já falei, que as pessoas profissionais de produto, principalmente nós mulheres, né, a gente se dedica muito a compartilhar conhecimento, a gente contribui muito enfim, ao desenvolvimento da carreira uma das outras, assim. Eu acho isso muito legal. Então eu reafirmo aqui, continue ouvindo o podcast, continuo acompanhando os materiais que estão na comunidade, tanto de mulheres de produto, quanto outras comunidades da área também, né? Tem, por exemplo, voltado para design, né? Como é o meu caso aqui, Product Design. Tem a Ladies That UX, tem mais mulheres em UX Brasil, tem a comunidade Vagas UX, que eu gosto muito, foca muito em pessoas que estão entrando na área agora. Então, acho que eles compartilham muitos materiais legais. Continue aproveitando essas trocas dicas que existem, assim, a mil aí. Tem texto no Medium pra caramba, tem podcast pra ouvir, e até outro podcast que eu indicaria também, que é o Papo de UX, que é do Luan Matheus, que é muito bom também. Traz pautas muito legais sobre o Product Design e o universo de design como um todo. Então, assim, usem e abusem dessas coisas que estão aí a mil, né, à disposição para vocês na internet, que tem bastante coisa boa, muita abundância, né, de material. E assim, eu me coloco à disposição também. Se alguém quiser trocar uma ideia sobre algum outro assunto que eu tenha falado aqui, ou sobre qualquer outra coisa, né? Eu tô a uma mensagem de distância, então podem me procurar. Acho que Lúcia Poça de Design não deve ter muito. Então é só me procurar que deve achar fácil. E assim, adorei. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de trocar essa ideia com vocês. Espero que a gente continue trocando ideia fora do microfone também. Sempre bom. Ai, com certeza, Lu. Muito obrigada aí pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disposição e aí compartilhar tanta coisa aqui com a nossa comunidade. Inclusive, a discussão continua em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Curta este episódio no Spotify, que isso nos ajuda demais, e compartilhe com quem quer aprender um pouco mais sobre o universo de Product Design. Obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio.